Salve, salve, galerinha! Salve, salve, meu povo! Seja muito bem-vindo ao canal Mais História com o professor Paulo Telles, um canal dedicado não apenas a resolver questões, mas também a promover análises, comentários e, é claro, discussões que vão contribuir para a sua construção de um repertório social, filosófico, sociológico, histórico e, consequentemente, te ajudar a fazer uma melhor leitura das problemáticas, das questões que estão em aberto aí pelo mundo. É claro que é também um canal dedicado a te ajudar a aprimorar e melhorar sua performance na prova do vestibular, nas mais diferentes bancas, das mais diferentes formas, seja provas Enem, como também provas tradicionais. E na ocasião de hoje, nós teremos nos dedicar a resolver as questões da prova Strix Unite Sergipe. E mais, se vocês puderem e quiserem, é claro, nos ajudar com qualquer valor para melhor remunerar a nossa equipe, aprimorar os nossos materiais, basta acessar esse QR Code que aí do lado, tá? Com qualquer valor que vai nos ajudar muito, muito, muito mesmo. Mas bom, sem delongas, sem enrolações, vamos falar um pouco sobre essa prova Unite Strix, que foi realizada agora na quinta-feira, dia 31 de outubro. Pois bem, começando pela questão de número 16, tá? Uma questão bem interessante que trata da história política brasileira, tá? E ela traz o seguinte texto: conceito ambivalente e plurissignificativo, a liberdade constitui uma das temáticas cuja análise acompanha toda e qualquer sociedade desde os tempos imemoriáveis, em virtude de estar muito próxima ao mais basilar aspecto da coletividade. Além disso, ela também se aloca em múltiplos domínios, favorecendo inúmeras abordagens, da teologia à antropologia, da política ao direito, da sociologia à ontologia. Por estar presente em diversos âmbitos investigativos, a liberdade adquiriu distintos conceitos que variaram com as perspectivas do tempo. Mais uma vez, a Strix, ela finge que vai surpreender, mas não surpreende nada. Por quê? É um texto extremamente abrangente, completamente abstrato, que traz aí uma questão que vai discutir a luta pela liberdade na história do Brasil. E ele vai falar o seguinte: a formação social e histórica do Brasil é caracterizada por um processo lento de construção da liberdade política e social, com momentos de avanço e de recuos, como se infere. Observe que a questão Strix, ela mantém aí a sua estrutura. Que estrutura? Ela vai trazer uma questão sobre conhecimentos gerais da história política brasileira, ela vai trazer uma questão sobre pensamento racional e ela vai trazer uma questão sobre história contemporânea, pelo menos aspectos aí mais variados. E aí é claro que são 3 questões que acabam virando 15, porque cada item, se você observar, trata de uma temática em específico. Vamos ver cada um deles. Letra A. Nos movimentos de ruptura colonial, como a revolta de Vila Rica e a guerra dos Emboabas, até aqui não há aparentemente nenhum problema. O problema começa quando ele fala que defendiam a independência política de Portugal e a abolição da escravidão. Nenhum nem outro. Afinal de contas, a revolta de Vila Rica, também conhecida como revolta de Filipe dos Santos, e a guerra dos Emboabas foram movimentos nativistas, que na história política brasileira, uma das principais características desse movimento era exatamente não pretender a ruptura colonial e mais, eram movimentos que estavam preocupados apenas com questões locais. Por exemplo, a revolta de Vila Rica foi um movimento causado pela abertura das casas de fundição criadas para aumentar a fiscalização e o controle sobre o comércio do ouro no Brasil. E a Guerra dos Emboabas foi uma guerra travada, foi uma luta travada entre colonos nativistas paulistas contra colonos de outras regiões na disputa sobre o controle da exploração aurífera no Brasil. Então a letra A está errada. Vamos dar uma olhada na letra B. Nas leis abolicionistas que estabeleceram uma gradativa liberdade às populações escravizadas. Isso está correto. Por meio de mecanismos legais de indenização aos negros. Epa, isso aqui está errado.
não houve qualquer indenização às populações negras após a sua libertação com a Lei Áurea. Bom, muito embora nós tenhamos tido leis abolicionistas que foram provocando a abolição gradativa da escravidão, é mentira afirmar que os escravizados, uma vez libertados, receberam algum tipo ou qualquer tipo de indenização. Está errado a letra B. Letra C. Na legalização do movimento operário e sindical na Primeira República. Mentira! O movimento operário e sindical na Primeira República era perseguido. Podemos destacar aqui algumas leis, como, por exemplo, a Lei Adolfo Gordo, de 1906, que determinava que qualquer imigrante encontrado em movimento de rua, protestos ou manifestações era automaticamente deportado. E nós temos também, em 1921, a Lei de Combate ou Repressão ao Anarquismo. Afinal de contas, a maioria das lideranças do movimento operário da Primeira República eram anarquistas, eram imigrantes e inauguraram um movimento chamado anarcossindicalismo, cujo ápice foi a greve geral de 1917. Também é preciso destacar a Lei Celerada de 1927, que era uma lei que colocava o Partido Comunista na ilegalidade. Beleza? Então está errado. Beleza? Letra D. Na República Populista, quando os governos de Vargas e Jânio Quadros defenderam a autonomia sindical. Bom, já está errado daqui, tá? Afinal de contas, não foi Vargas nem Jânio Quadros que defenderam a autonomia sindical. A autonomia sindical foi conquistada na Constituição de 46, tá? Não foi uma proposta de presidentes. Mas o erro maior é quando ele fala sindicatos rurais. A organização do movimento sindicalista rural vai se dar durante a ditadura e de maneira bastante controlada. Afinal de contas, somente em 1967 foram criadas leis para trabalhadores rurais para tentar minimizar os impactos das chamadas ligas camponesas, que eram movimentos sociais que lutavam pela reforma agrária. O governo militar, na época, tentava, através desse mecanismo, controlar, né, as manifestações rurais, controlar de alguma maneira esses indivíduos, a fim de evitar que eles, de algum modo, viessem a promover movimentos mais radicalizados. Então, está errada. Bom, letra E, então, no estabelecimento de direitos políticos e sociais no processo de redemocratização, após a ditadura militar, concretizado na garantia constitucional da liberdade de expressão assegurada pela grandiosíssima Constituição de 1988. Então, pessoal, resposta da 16ª questão da prova do vestibular Strix 2025-1, letra E, questão muito boa, muito interessante, muito tranquila, beleza? Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço!